Bom dia, investidor, começando agora Infomoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa quarta-feira, dia 9 de março de 2016. E que quarta-feira, meus amigos, o mercado já abre com uma forte alta, batemos os 50 mil pontos nesses minutos iniciais, agora 10 horas e 14 minutos, chegamos aos 50 mil cravado, alta de 1,83%, agora estamos subindo um pouco menos, 1,68%, cotada a 49.929 pontos. Enquanto isso, o dólar futuro cai mais de 1%, enquanto os contratos futuros, o DI, estão despencando, precificando mais cortes na taxa de juros, isso tudo por causa da taxa do índice de preços, o IPCA, referente a fevereiro, que veio bem abaixo do esperado, aumentando assim a expectativa de novos cortes na taxa de juros desse ano. Isso acaba puxando bolsa para cima, puxando o dólar para baixo. Hoje a gente vai explicar um pouquinho de por que a bolsa está disparando tanto e quais ações que acabam ganhando mais com esse cenário de Selic ainda mais baixa em 2016. Só lembrando, muita gente já trabalhava no mercado com 3 cortes na taxa de juros, o Itaú BBA era um deles, mas os bancos na maioria trabalhavam com um corte de pelo menos 25 pontos base ainda esse ano. A taxa de juros atualmente está em 14,25% ao ano, levaria a Selic para entre 13,5% e 14% ao ano. Contudo, a curva de juros agora, segundo informações do diretor da mesa de operações da Mirai Asset Corretora, Pablo Spyer, ele nos informou que a curva de juros agora já está precificando 3 cortes de juros que somam ao todo 125 pontos base. Isso mesmo, seria um corte de 25 pontos base na reunião de agosto, 50 na reunião de outubro e 50 em novembro. Com isso, taxa de juros chegaria a 13% ao ano nesse ano de 2016. Isso tudo por causa do IPCA abaixo do esperado, a aceleração menor que esperada nos preços, né? Bom, vamos começar falando do IPCA, né? Ele avançou 0,9% em fevereiro, em janeiro tinha sido uma alta de 1,27%, ou seja, uma bela desaceleração, e além disso a expectativa era de uma alta de 0,98%, então ele ficou abaixo do mês de janeiro e abaixo do que era esperado. Com isso, o IPCA nos últimos 12 meses se mantém bem acima da meta da inflação, está em 10,36%, a meta do governo, o teto da meta é 6,5%, e a expectativa era de 10,44%. Algumas análises já foram feitas, o economista da Rosenberg Associados disse a Bloomberg que esse foi apenas o começo da desaceleração do IPCA de 12 meses, no entanto, ainda é prematuro dizer que teremos corte de juros por causa dessa notícia. Já o mercado de DI futuro já está precificando o corte de juros, só para passar as cotações, agora 10 horas e 17 minutos. O DI janeiro 17 está em 13,82, ele tinha fechado o pregão anterior em 14,04, ou seja, uma queda de 22 pontos base, uma forte queda para um contrato que não tem nem 12 meses para vencer, mostrando uma forte queda na curva de juros, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, né? A gente olha o janeiro 21, o DI F21, ele caiu de 14,62 para 14,47, 15 pontos base, então uma forte correção nos mercados futuros de DI, sinalizando que teremos corte de juros nas próximas reuniões. Vamos continuar aqui com o noticiário. Ainda falando, outra análise que a gente recebeu também foi do Otávio Barros, na verdade a gente não recebeu, ele tweetou, o economista do Bradesco, através do seu tweet ele falou que a inflação desse mês deve acelerar a onda de corte de juros do Banco Central. Isso também foi assunto na pauta do Cristiano Romero, colunista do Valor. Ele disse que já existe dentro do Banco Central um debate em curso para reduzir a Selic, que atualmente está em 14,25% ao ano. Isso deve ter ganhado força ainda mais depois do resultado divulgado hoje pelo IBGE do nosso IPCA. A lembrar, amanhã tem a ata do Copom, né? A reunião da semana passada do Copom. A gente até brincou que se na semana passada a reunião do Copom ninguém olhou para ela, né? Já que teve todo aquele noticiário político fervendo no mercado, a ata do Copom também deve passar desapercebida. Contudo, com esse IPCA de agora, a interpretação do que os diretores do Banco Central tinham, né? A interpretação que eles demonstraram para tomar a decisão de manter os juros na última reunião, pode ser importante
tendo em vista esse IPCA abaixo do esperado. Então amanhã, 8h30 da manhã, vale a pena acompanhar a ata do Copom, já que pode trazer uma sinalização mais clara de que teremos corte de juros. Bom, no mercado internacional, vale a pena só destacar que a Europa opera em forte alta, com investidores especulando possíveis estímulos adicionais. O BCE, a tão aguardada reunião do BCE, deve acontecer nos próximos dias e isso pode trazer uma nova bazuca do Mário Draghi, né, como eles gostam de chamar lá na imprensa internacional. O presidente do BCE, Mário Draghi, pode anunciar um novo programa de estímulos para o velho continente. Na China, a bolsa cai mais de 1%, interrompendo 6 altas, acompanhando o preço das commodities. E hoje, 12h30, temos estoques de petróleo, aquele indicador tão importante da economia norte-americana, que vem trazendo muita volatilidade. Então, 12h30, sai para almoçar mais tarde ou volta mais cedo do almoço, que pode mexer com a cotação do barril de petróleo e, consequentemente, com a nossa querida Petrobras. Bom, antes de passar para os destaques da bolsa, só falar rapidinho das notícias do dia. No radar está a notícia da Folha de São Paulo e também do jornal O Globo de que o senador Delcídio do Amaral citou 5 senadores na sua delação premiada. Dentre eles está o segundo colocado nas eleições presidenciais, Aécio Neves, senador do PSDB de Minas Gerais. Também foram citados Valdir Hope, do PMDB de Rondônia, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão e Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Agora Lula voltando ao noticiário, uma notícia até embasbacante, né? Agora com toda essa polêmica em torno da Polícia Federal investigando Lula, a Dilma disse que aceita oferecer um ministério para o Lula, para assim evitar a prisão do ex-presidente, segundo informações da Folha. Com isso, Lula teria foro privilegiado e conseguiria escapar da condenação, o que eu não sei se a população ia aceitar tão bem, já que ficaria muito nítido que alguma coisa há para ele ser condenado, né? Lula se mostra confiante, diz que se o prenderem, ele vai virar herói. Se o matarem, ele vira um mártir e se o deixarem solto, ele vira presidente de novo, segundo informações do Estadão. Após se encontrar com Dilma Rousseff ontem, Lula se reúne com Renan Calheiros para um café da manhã hoje. E por conta da possibilidade de Wellington Silva ser rejeitado por ter sido procurador do Ministério Público, o Ministério da Justiça seria o mais provável e deixaria Lula com o controle da Lava Jato. Imagina Lula assumindo o Ministério da Justiça depois de tantas investigações da Polícia Federal sobre o ex-presidente. Seria um pouco antagônico da parte dos políticos. Para terminar, o STF não deve permitir a posse do ministro da Justiça, né? Como já tem sido dito nos últimos dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que o entendimento da Corte Institucional e Tribunal de Última Instância é que um integrante do Ministério Público não pode ocupar funções no Executivo. Mendes é o relator da ação do PPS que será julgada hoje e que pede anulação da posse do novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, que é procurador. Bom, vamos agora para os destaques da Bolsa. Agora a gente vai dar uma olhada e explicar um pouco de por que tem ações que estão subindo muito mais do que as outras, como, por exemplo, a Uzi Minas. Primeiro já teve a notícia da Uzi Minas, né, favorável, né, vou até pegar aqui na pauta do radar, notícia que saiu ontem sobre a Ternium e a Nippon Steel. O grupo Nippon Steel vai propor na reunião do Conselho de Administração um aumento de capital de cerca de R$1 bilhão e está disposta a bancar sozinha a injeção de recursos caso outros sócios na siderúrgica brasileira não queiram participar da operação. Afirmou uma fonte com conhecimento direto no assunto à Reuters na última terça-feira. O objetivo da Nippon, que divide o controle da Uzi Minas com o grupo ítalo-argentino Technip, é que a aprovação do aumento de capital pelo conselho da companhia ajude a convencer os bancos e credores a aceitarem a carência no vencimento das dívidas de curto prazo, que ameaçam assim a solvência da empresa. O que a gente vem falando da Uzi Minas, né? Ela está com um problema de endividamento de curto prazo muito forte, muito alto, que ela não consegue pagar e os sócios controladores não conseguiam chegar a uma solução sobre o que fazer com a empresa. E agora parece, segundo fonte da Reuters, que o Nippon Steel vai dar o passo adiante, vai injetar dinheiro para assim salvar a companhia, entre aspas, né? Até o Celso brincou outro dia aqui no programa, falando que é a única empresa que sobe na bolsa com notícia de que vai ter um aumento de capital, né? Que acaba diluindo a participação dos acionistas e deteriorando a composição da empresa, mas nesse caso acaba sendo bem visto. O papel hoje sobe 16%, acumulando ganhos de 100% nesse começo de março. Ainda no ano, apresenta alta de apenas 16%, né? Ele estava zerado no ano em relação ao pregão anterior,
mas no mês de março apenas alta de 100% para Usiminas. Aparece logo atrás Gerdau Metalúrgica, CSN, Petrobras, Banco do Brasil, Rumo, CCR, Petrobras, Localiza, JBS. Desses papéis eu quero destacar Gerdau, CSN, CCR e Localiza. São papéis de empresas que acabam ganhando com esse cenário de curva de juros mais baixa, principalmente tanto no curto quanto no longo prazo. Porque são empresas que trabalham com financiamento muito alto, eles precisam de investimento de longo prazo, então quanto mais baixa a curva de juros, mais atrativa vai ficar a taxa interna de retorno dos seus projetos, então melhor vai ficar o preço de suas ações. E também são empresas com alto perfil de endividamento, o que acaba com a queda dos juros, acaba deixando mais barato esse endividamento. Queria destacar também, vamos dar uma olhada se está subindo, né? A ação da Gol subindo 3,37%, também outra empresa. Empresas nesse pregão, as empresas que devem performar muito bem, são as com forte exposição à taxa de juros, que seriam o setor imobiliário, também as empresas endividadas, que têm um alto endividamento e com isso o juro fica mais baixo, e as empresas de concessão de rodovia e as empresas de shopping center, né, que acabam respondendo diretamente a qualquer notícia de curva de juros. A gente está vendo Iguatemi subindo 0,78%, enquanto a Multiplan sobe 2,09%. É engraçado que tudo isso acaba anulando a análise que a gente soltou ontem sobre o IFR. Para quem gosta de acompanhar análise técnica, o IFR é um índice de força relativa, que ele basicamente mostra a força de um movimento e indica se uma ação está sobrecomprada e sobrevendida. Acima de 70 pontos, a ação está sobrecomprada, abaixo de 30 está sobrevendida. Ou seja, acima de 70 já começa a ter uma chance de um repique para baixo. A gente viu ontem Banco do Brasil e Multiplan batendo mais de 90 pontos no IFR e hoje a gente está vendo que não adiantou, nem com isso as ações estão caindo, Multiplan subindo mais de 2% agora, enquanto o Banco do Brasil sobe 3,5%, batendo R$ 21 no pregão de hoje, uma forte alta desses papéis expostos a qualquer possível mudança do governo e também a curva de juros. Bom, continuando das altas e baixas, nesse momento caem apenas VEG, BB Seguridade, Klabin e Cosan, mas a queda entre 0,21% e 0,04%, ou seja, praticamente nenhuma ação das 61 ações que fazem parte do Ibovespa em queda. Na ponta de cima aparece aquele time de commodities que a gente já falou, Petrobras também subindo muito forte. Ao todo, temos aqui mais de 10 papéis subindo mais de 3%, com destaque para Usiminas subindo 17%. Bom, esses são os destaques da Bolsa. Eu até ia passar pelos destaques corporativos, mas é aquele dia em que as notícias acabam não fazendo tanto preço, já que as empresas acabam já respondendo ao noticiário macro. Então, acaba até ficando notícia velha, né? Tudo isso que acabou saindo. A principal mesmo fica com a Usiminas, que está fazendo muito preço nas ações hoje. Eu vou me despedir aqui, porque agora a gente vai... eu já vou deixar o recado, né? Que até o final da semana, se a alta continuar, a gente pode ter uma mudança na carteira da Infomoney, porque a gente está vendo muitos papéis já subindo mais de 20% desde que entraram na carteira. Pode ser uma boa oportunidade para embolsar com um bom resultado. A gente vai esperar o andamento do noticiário, principalmente o noticiário político, talvez até domingo nas manifestações. Se continuar nesse resultado positivo, semana que vem a gente deve ter uma mudança na carteira. Se tiver uma alta muito forte, talvez até no final dessa semana a gente já mude a carteira, mas vale a pena ficar de olho no e-mail de vocês, que a gente deve enviar para quem baixou a carteira Infomoney. A gente deve enviar um e-mail de atualização ou no final dessa semana ou no começo da semana que vem. Inclusive, vou deixar no chat o e-mail para baixar a carteira do Infomoney, porque para quem não baixou, vale a pena já baixar, porque nesse mês a gente está tendo um ótimo resultado acompanhando esse rally da Bolsa. A gente deixou a carteira um pouco mais agressiva e vem dando certo. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!